Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Vamos agora estudar sobre os covardes. Sim, o tema desse estudo de hoje fala sobre os covardes. Está em Apocalipse 21, do 1 ao 8, que diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá, pois não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Este texto que nós lemos, até o versículo 7 é maravilhoso, porque nós iremos para o novo céu e para a nova terra, onde não existirá mais sofrimento, dor. Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e nós viveremos como verdadeiros filhos de Deus, num lugar maravilhoso. Mas aqui no versículo 7 diz: O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será meu filho. Então aqui diz o vencedor: todo aquele que crê verdadeiramente em Cristo como seu único e suficiente Salvador, recebe o direito à vida eterna junto com Deus. Então, todo aquele que recebe a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador é um vencedor. Porém, eu muitas vezes preguei e usei esse texto. Mas hoje, depois de 35 anos, os outros pecados eu entendia. Os incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Mas quando chegava nos covardes, eu não entendia bem. Mas esta semana
analisando uma situação que vem acontecendo desde o ano passado, eu entendi o que a Bíblia quer dizer com os covardes. Covarde é aquele que age com medo e temor diante de alguém ou de algo, quem não tem coragem, bravura e valentia. O covarde é aquele que tem medo de qualquer coisa. Quando a coisa aperta, ele fica com medo e ele volta atrás na sua decisão. Ele volta atrás na justiça e na verdade e até passa a fazer aquilo que não agrada a Deus. Ele passa para o lado dos injustos, dos ladrões, dos usurpadores, das pessoas más, com medo. E verdadeiramente quem age assim não é um cristão verdadeiro. Aquele que volta atrás, na verdade, na justiça, ele não é um cristão verdadeiro. Em Hebreus 18, 10, 38, Hebreus 18 não existe, né? Hebreus 10, 38 diz: Todavia, o meu justo viverá pela fé. Já fizemos um estudo sobre isso há algumas semanas, ou alguns dias, sobre o justo viverá pela fé. E, porém, aqui diz, se ele retroceder, nele não comprais a minha alma. É Deus dizendo, através do apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, que é aquele que recua, aquele que volta atrás, aquele que retrocede, Deus não se agrada dele. Deus não fica satisfeito com ele. Mas, infelizmente, nós vemos pessoas que vão para a igreja, que pregam, que vivem tudo o que tem que viver como membro de uma igreja terrena, não da igreja celestial, feita por pedras vivas, por homens e mulheres que aceitaram a Jesus Cristo e vivem dentro da verdade, vivem dentro da ética, da moral. Mas existem muitos líderes e muitas pessoas que estão dentro da igreja e estão negando a Cristo. São verdadeiros covardes. Eles retrocedem quando a coisa aperta. E isso leva ao nome de Cristo ser blasfemado. Eles estão pisando o sangue de Cristo. Verdadeiramente. Eles estão profanando o sangue de Cristo. No versículo 29 deste capítulo 10 diz: De quanto mais severo o castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ultrajou o Espírito Santo. Então, o justo, mas você pode dizer, mas na Bíblia tem uma passagem que diz que na terra não existe nenhum justo. Realmente, não tinha antes de Jesus Cristo.
porque a nossa justiça, ela vem de Jesus. Isso você vai ver em Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Você vai ver em Hebreus também, você vai ver que aquele que crê em Jesus Cristo recebe o Espírito Santo e é declarado justo, não pela sua própria justiça, mas pela justiça de Jesus Cristo, nós somos declarados justos. Porque Deus tem esse poder. Deus, ele criou todas as coisas. Ele pode dar e tirar. Até mesmo a vida do ser humano lhe pertence. Todas as coisas lhe pertencem. Todas as coisas, todos os mais de 7 bilhões de pessoas que estão no mundo, os animais, a terra, as plantas, tudo pertence a Deus. Foi isso que ele mandou Daniel dizer a Nabucodonosor. Então, muitas pessoas hoje que se dizem estudadas, catedráticos, que querem viver uma vida de qualquer jeito, eles querem colocar Deus como autoritário, mas Deus não é autoritário. Ele deu ao homem o poder de escolher entre o bem e o mal, a vida e a morte, o céu e o inferno. Ele não obriga ninguém a servi-lo. Ele não obriga ninguém a ir viver a eternidade junto com ele. Por isso que ele enviou Jesus Cristo. Aquele que crê em Jesus será salvo. Quem não crê já está condenado. É João 3, do 16 ao 18, que fala sobre o infinito amor de Deus. Então, aqueles que retrocedem não agradam a Deus. Em Mateus 10, do 24 ao 33 diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul, o dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Então aqui está falando de Jesus Cristo. Nós devemos imitar a Jesus Cristo e viver como ele viveu e praticar aquilo que ele mandou. E os fariseus, os saduceus e os escribas diziam que Jesus tinha demônio. Jesus fazia milagres, curava no sábado, multiplicou pães, fez os discípulos, dirigiu os discípulos na grande pesca, mas eles, com medo de perder os seus cargos e salários, eles blasfemavam e diziam que Jesus Cristo expelia demônios por Beelzebul, como está em Mateus 9, do 32 ao 34. Porque diziam que, no versículo 34, eles dizem: mas os fariseus murmuravam pelo maioral dos demônios, é que ele expele demônios. Então eles murmuravam, diziam que Jesus expelia demônios pelo maioral dos demônios. E se eles diziam isso sobre Jesus, o
que vão dizer sobre a gente? E prosseguindo no versículo 26 diz: porquanto não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Eirado era um telhado que era feito de pedra. Jesus disse que a verdade, ela nunca ficaria escondida para sempre. No final, a verdade sempre iria aparecer. E tudo aquilo que nós ouvimos, nós deveríamos declarar à plena luz e de cima do telhado, para que todos ouvissem, declarássemos abertamente, sem medo e sem temor, que Jesus Cristo veio para libertar o homem do pecado, para trazer a salvação. E também diz a partir do versículo 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes o que podeis fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um assé, e nenhum deles cairá em terra sem o conhecimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até todos os cabelos estão contados. Não temais, pois, bem mais valei do que muitos pardais. O ser humano, como já aconteceu e acontece ainda no mundo, eles perseguem o cristianismo. Em mais de 50 países, os cristãos ainda são presos e mortos. Porém, Jesus Cristo diz: não temais aqueles que podem matar o corpo. Temei primeiro, temei antes, temei sim, aquele que é Deus, que pode matar tanto o corpo como a alma. Como matar? Lançando no inferno. E aqueles que são lançados no inferno, eles receberão a morte definitiva. Porque a morte definitiva é não estar mais na presença de Deus. Quem for jogado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, nunca mais, pelo resto da eternidade, sentirá a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então diz para quê? Não temais, ele diz que o quê? Lá diz que o covarde, ele tem temor, ele tem medo. Mas Jesus Cristo diz para a gente não ter temor e nem medo. E os versículos 32 e 33 diz: porquanto todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, se você negar a Jesus Cristo, ele também vai te negar. No dia em que tu mais precisa, Jesus Cristo vai negar você. Vai dizer abertamente, como em Mateus 7,
As pessoas vão chegar, vão dizer, eu fui membro da igreja tal, fiz isso, fiz aquilo outro. Jesus vai falar, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Sim, lá onde fala dos frutos da árvore do fruto, Jesus fala isso, que no dia do juízo, aqueles que negaram ele aqui, quando chegarem no céu, no dia do julgamento final, ou quando morrer e for diante de Deus, vão tentar argumentar, não, eu era membro de igreja, tem minha carteirinha. Não, eu não te conheço. Você me negou lá embaixo diante dos homens. Você teve vergonha de mim. Você não me confessou diante dos homens. E agora, eu também não te conheço. E a sentença vai ser terrível. As pessoas que estão hoje, pastores, bispos, apóstolos, vivendo uma vida regalada nas costas do pobre que vive com um salário mínimo. E eles pedem ofertas, dízimos, ofertas. Já vi cultos em que a palavra de Deus foi pregada em 2 minutos e as ofertas foram pedidas 4, 5 vezes. Oferta para isso, oferta para aquilo outro, e vendem oração, e vendem coisas que não têm valor nenhum no cristianismo. Vendem rosas, lenços, lápis, vassouras, canetas, dizendo que se você pagar R$1.000 numa caneta, você vai assinar um contrato e Deus vai estar assinando junto com você. Isso não é verdade. Jesus Cristo não veio para fazer ninguém rico. Ele pode até fazer, mas ele não veio para isto. Ele veio nos trazer a salvação. Ele veio nos trazer a verdade, a justiça, a misericórdia. As igrejas que estão fechadas neste momento, ou que estão abertas, pedindo só dinheiro, querendo só lucrar, elas estão completamente erradas. Elas deviam estar abertas com alguém lá para orar, não cobrar pela oração. Porque Jesus Cristo disse em Mateus 10, de graça recebeste, de graça dai. De graça. Ele disse, curai os enfermos e ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expelis demônios, de graça recebeste, de graça dai. Mateus 10, 8. A igreja devia seguir o exemplo de Jesus. Devia estar fazendo boas obras, ajudando os necessitados, ajudando aqueles que precisam espiritualmente de orientação e de graça. É claro que a igreja precisa do dízimo e da oferta para pagar conta de luz, conta de água, comprar o papel higiênico do banheiro que você usa, comprar bebedouro, ajeitar uma cantina.
mas ela deveria também estar reunida, pelo menos na hora do café da manhã e do almoço, e dar um pão com café, e dar um prato de sopa, aqueles que não têm. O Brasil chegou a um tempo de 15 milhões de desempregados. Isto acontece pelo mundo afora. Existem países miseráveis espalhados pelo mundo. E muitas igrejas, como dizem Provérbios, que a sanguessuga tem dois filhotes. E o nome deles é Me Dá, Me Dá. E vão para esses países miseráveis e até mesmo aqui no Brasil e vivem só do me dá e me dá. Pastores que não querem trabalhar para viver dignamente, mas querem um salário absurdo. Se o membro da igreja consegue viver com um salário mínimo, por que ele não consegue? Mas isso não é para você se afastar da igreja, porque são mais de 6 milhões, da última vez que eu ouvi, de desigrejados. Pessoas que abandonaram a fé. Não é para você abandonar a fé. É para você se levantar e perguntar ao seu pastor: se eu vivo com um salário mínimo, por que o senhor não consegue? Porque o senhor tem que ter um carro do ano. O senhor trabalha? O senhor comprou com um salário do seu trabalho fora da igreja? Ou nós que temos que sustentar o senhor? Já conheci pastor que ganhavam 10 salários mínimos, casa alugada, um casarão, internet paga pela igreja, na época um tanque cheio de gasolina, ganhava até terno e sapato. E o que ganha salário mínimo tem que pagar aluguel, tem que comer mal. Muitos não podem nem mais comer, tomar café e comer ovo, porque no Brasil está um preço absurdo, o café e o ovo. Mas os pastores não. Então uma pessoa que está fazendo isto, ela está negando a Jesus Cristo. E ela vai responder pelos seus atos. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas, graça te damos por tantas coisas maravilhosas que tu fazes, Pai. Mas dá-nos coragem e intrepidez, Pai, para como os apóstolos, os verdadeiros apóstolos que Jesus Cristo escolheu, morrerem para a honra e glória do teu nome, Pai. E o nome deles hoje estão nos portais da Nova Jerusalém e nos alicerces da Santa Cidade. Muito obrigado, Pai. Outra vez te peço, dá coragem e intrepidez, e que nem mesmo diante da morte eu venha a te negar, Pai. Que eu morra, Pai. Que eu perca tudo. Que tudo o que tu quiseres aconteça na minha vida, mas que eu nunca te negue, Pai. Sei que errei no passado, mas não quero errar mais. A minha vida pertence a ti
E se tiver que ficar aqui nesta terra ainda mais 30, 40, 100 anos, que seja para te exaltar e dar a minha vida por almas, Pai, por almas que te servem, por almas que aceitarão a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te peço que tu operes através do Espírito Santo naquele que está ouvindo essa mensagem, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.